Então, mais uma vez, a gente já teve aqui 2 episódios com o Luiz Eduardo Mata, e sendo que o segundo foi indicado por ele mesmo para a gente fazer o Guarani na nossa aquela primeira conversa sobre livros de mistério, né? E esse terceiro episódio é mais uma indicação durante o nosso papo lá sobre o Guarani. Ele indicou O Mulato, livro que eu confesso que não conhecia, nunca tinha lido. E por indicação do Mata, fui ler, gostei muito. E esse bate-papo aqui é sobre esse livro incrível do Aloysio Azevedo, que é mais conhecido pelo Curtiço, né, Mata? Boa noite, seja bem-vindo a mais um Literanálise. Boa noite, João. Boa noite aí, quem estiver ouvindo a gente. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde. Né? Boa tarde. O Curtiço é um grande livro também. Eu adoro o Curtiço. Acredito que a intenção do Aloysio Azevedo ao escrever o Curtiço foi mostrar a realidade de um cortiço para as pessoas que liam na época, que eram pessoas de classe média, de uma certa posição social, que certamente não conheciam, né? O cortiço viam os cortiços do lado de fora. Agora, só 10 anos antes, ele escreveu O Mulato, né? Foi publicado, acho que no mesmo ano que saiu Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. E ele é ambientado em São Luís do Maranhão. Eu acho que nessa época, mais ou menos, né? Não me lembro exatamente o período de ambientação, mas eu tenho a impressão, se a memória não me falha, que se passa mais ou menos ali, 1880, 1870 e tantos. Naquela década, com certeza. Naquela década. E o Maranhão, naquele tempo, com todo respeito aos maranhenses que tiverem nos ouvidos, é um estado belíssimo e, enfim, era uma das províncias mais escravagistas e mais atrasadas do ponto de vista das relações, né, raciais, digamos assim, que havia no Brasil naquele período. Tanto assim que quando o livro Mulato foi publicado, e o Aloysio Azevedo morava em São Luís do Maranhão naquela época, que foi um escândalo tão grande na cidade, que ele teve que sair. Ele se mudou para o Rio. Eu não sei se ele já tinha morado no Rio antes, mas ele voltou para o Rio de Janeiro e estabeleceu-se lá. Porque foi um escândalo, porque nesse livro, o Aloysio Azevedo, nesse livro que eu considero o melhor livro do Aloysio Azevedo, e que me marcou mais, inclusive, ele lança luzes sobre, ele denuncia a hipocrisia da sociedade, o racismo, de uma forma muito eficaz, por meio do Raimundo, a gente vai falar do Raimundo daqui a pouco, e de quebra ainda cria um personagem totalmente abjeto, que é o grande vilão do livro, que é o Cônego Diogo. Sim. Que é um religioso, né, um sacerdote, que é uma figura que poderia ter sido criado por Nelson Rodrigues, tranquilamente, né? Ele é um personagem de Nelson Rodrigues, o Cônego Diogo, né? É aquela figura que é todo errado, né? Mas não um todo errado como João Romão, que era um todo errado, assim, mais no campo do jeitinho brasileiro. Do jeitinho, assim, da moral, né? Uma certa... Ele era meio corrupto, meio malandro, mas ele não era um homem... Assim, perverso, pelo menos, a maior parte do livro, né? Ele não se revela um homem propriamente perverso, né? Uma figura, assim, um homem depravado, né? Hipócrita, não, ele era um sujeito até muito autêntico, né, na forma como ele se apresentava para a sociedade. Ele era um cara grosso, rude, era um português daqueles ignorantes, ele era ganancioso, enfim. O Cônego Diogo, não, ele é uma figura, assim, aos olhos da sociedade, impoluta, né, um cara, né, um grande religioso, uma referência, confessor de muitas pessoas, né? De muitos cidadãos
de bem, né, da época, e ele é uma figura que apronta todas, né? Tudo que vocês podem imaginar, ele faz, né? Então, eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas essa denúncia do clero, na pessoa do Cônego Diogo, também atraiu a fúria não só do clero maranhense, como dos devotos mais fervorosos. Eu acho que se identificaram com ele, né? Sim. De novo uma coincidência aí também, né? Que a gente lá na Guarani temos um grande vilão que tem origens do clero também, né? O Lauredano. E a gente tem outro livro com essa característica, mas engraçado, uma das características do Aloysio de Azevedo, que também a gente encontra no Curtiço, é a grande quantidade de personagens assim, com substância, né? Não são personagens quaisquer. Ele fala muito dos personagens secundários também. Ele esmiuça diversas características de núcleos diferentes da trama principal, né? Assim como o Curtiço tem diversas histórias entremeadas ali. A gente tem no Mulato uma história principal, mas diversos personagens, a ponto de eu até considerar a própria sociedade maranhense como um personagem. Porque todo esse preconceito, essa hipocrisia, tirando um ou outro personagem, é meio que uma coisa única, mesmo que um pensamento de colmeia, assim, né? Todo mundo meio que pensa igual, né? E eu achei muito, muito interessante como ele conseguiu trazer. E eu acho que por isso que provavelmente o livro teve mais essa rejeição lá, porque ele parece que ele te deixa pelada a sociedade tá toda ali pomposa, vestida, né, a caráter, e ele arranca o vestido, arranca o smoke, sei lá, e deixa o pessoal nu na frente de todo mundo, assim. Eu acho que a ideia foi meio essa. Eu acho que ele estava assim, ele estava determinado a metralhar todo mundo, entendeu? Eu acho que ele estava revoltado. O Aloysio de Azevedo, quando escreveu esse livro, ele estava tomado por uma revolta. Ele era muito jovem naquela época, devia ser, claro, né? Acho que isso a gente deduz da leitura dos livros dele. Eu não conheço muito da história de vida dele, né? Mas pelos livros a gente consegue deduzir que era um cara idealista, preocupado com temas que a elite da época meio que passava ao largo, né, desses temas. Você falar de racismo na década de 1870, né, e acusar assim, de forma tão direta a sociedade de gente de bem, né, a sociedade dos católicos devotos, das pessoas de sociedade, dos fidalgos, isso era uma afronta muito grande, né? Ainda mais numa província. Então ele estava realmente, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Não duvido que esses personagens tenham sido inspirados em pessoas que ele conhecia. Também tem essa suspeita, com certeza. Com certeza, o que deve ter piorado ainda mais a situação. E ele foi muito atacado. Teve um jornal local que o aconselhou a parar de escrever e pegar numa enxada, alguma coisa assim. Uma enxada. Porque é diferente do Curtiço, que ele retrata uma capital ali, né? Ele está retratando, como você falou, uma província. É a capital da província, mas ainda assim é bem menor. E como você falou aqui, né? Não é um centro um pouco mais evoluído ali em termos de ideais e tal, como o Rio de Janeiro. Essa é uma das diferenças, né? É uma sociedade ainda muito primitiva, no sentido de ser pequena mesmo, né? De não ter aquela pujança de uma capital. E isso retrata também, é retratado também no pensamento que, como você vem falando, chega a assustar em alguns momentos a visão que eles têm assim dessa, como você falou, nessa parte da escravagista, né, e dessa como lidar com quem é diferente, assim.
E toda a crueldade que existia na época também, né? Isso que é o que chama mais atenção, além da questão racial, do racismo propriamente dito, que já é uma violência, né, moral muito, muito pungente, mas havia uma crueldade assim, de infligir castigos pesados, né, físicos pesados. Era quase um sadismo ali, né? Quase não, né? Provavelmente tinha reflexos de tinha quase um prazer ali em ver aquele sofrimento no outro. Ali. Exato, você vê a avó da protagonista, né, da Dona Maria Bárbara, isso, a avó da Ana Rosa, né, que é a filha do Fidalgo. Depois a gente vai falar sobre esses personagens. Ela surrava os escravos com prazer, isso é dito no livro, né? E ela era abertamente racista. Agora, voltando àquilo que você estava falando, do tamanho das capitais, as cidades eram pequenas naquele tempo, né? Eu não sei a população do Rio de Janeiro, que era a maior cidade na época, mas eu acho que não chegava a 500 mil de habitantes. Talvez não chegasse nem perto disso, não sei exatamente quanto era, mas isso era grande para a época, mas Sim. Se você observar bem, era um número pequeno. E se você pegar a elite dessas cidades, a burguesia, né, digamos assim, ela é menor ainda. Então, as pessoas todas se conhecem. Você viaja a uma cidade média brasileira hoje, alguma capital que não seja das maiores, né? Uma cidade do interior, assim, com uma população, uma economia maior do que a média, mas mesmo assim uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes, de 500 mil habitantes, a elite da cidade, as pessoas se esbarram o tempo todo. É um negócio muito interessante. Eu já andei muito aí pelo país e você observa isso. Isso hoje, porque o Brasil, enfim, tem mais de 200 milhões de habitantes, é muito mais multifacetado, né, do que era no século XIX, e mais democrático, né, embora não sejamos uma sociedade propriamente democrática como a gente gostaria, ele é bem mais democrático do que era 100, 150 anos atrás. Mas nesses lugares as pessoas ainda se esbarram. Você tem assim aquele núcleo mais favorecido da cidade, onde muita gente se conhece. Então, naquela época, imagina, né, São Luís do Maranhão, 1880, né, quando o livro foi lançado, 81, era uma elite, devia ser um ovo de codorna, né? Sim. Negócio minúsculo. Então, e a Luiz Azevedo fazia parte dessa elite, então ele devia conhecer esse pessoal todo. Eu imagino que ele não deve ter sofrido lá para sair, se mudar para o Rio, enfim. Não é nenhum desprazer se mudar para o Rio, né? Né? Mas, de todo modo, ele saiu da terra dele, né? Com certeza. Teve que vamos foi obrigado a sair. Vamos aproveitar para só fazer uma breve sinopse do livro, para quem não conhece, para quem não leu, né? Só para a gente se situar também. A gente tá falando de um monte de personagem aqui. Então faça as honras. Vamos lá. Se eu te falar alguma coisa, esquecer alguma coisa, você me completa. Vamos lá. Não, olha, você leu esse livro agora. Eu já li, já tem um tempo. Sabe como é que... Sabe em que circunstâncias eu li esse livro? Diga, vamos lá. É uma coisa engraçada. Eu tive numa loja, essas lojas de bugiganga, de cacarecos, tem várias no Brasil todo, né? Você encontra. Eu tive numa ali na Avenida Copacabana, na Sorte de Copacabana, ali perto da Paula Freitas, ali naquele pedaço. Eu fui fazer uma entrega naquela época, eu e Denise, né, minha mulher, a gente tinha uma livraria que vendia livros didáticos, volta às aulas, etc. Eu fui fazer uma entrega ali perto. Algumas entregas eu fazia pessoalmente, que eram alguns clientes mais especiais, ou porque os entregadores, né, tinha mais de um, estavam muito ocupados, auge, assim, do volta às aulas. Aí eu me prontificava a fazer. E fazia com o maior prazer, né? Os clientes muitas vezes me ofereciam um cafezinho, bolo, era muito divertido. Eu conhecia os prédios também, que é uma coisa que eu adoro no Rio, são os edifícios assim, até a década de 50, né, pelo menos tem uns prédios muito interessantes, ter uma oportunidade de conhecer por dentro, né, prédios que eu só conhecia por fora, etc. Aí eu saí de uma dessas entregas, estava com tempo livre, aí passei em frente a uma loja dessas de cacareco, entrei, eu tinha que comprar alguma coisa, não me lembro o que era, e eu me deparei com uma seção
com livros a R$1 ou R$2. Eu não me lembro, acho que era R$2. Uhum. Eram umas edições da Ciranda Cultural, de papel jornal, uns livros assim, com todo respeito à editora Ciranda Cultural, uma grande editora, enfim, mas eram livros assim, bem simplórios, bem... Sim. Aquele livro para você ler e depois você descartar, né? Sim. E tinha assim vários livros clássicos, eram todos livros clássicos, e eu me lembro que eu comprei uns 10 logo de cara, assim. E um deles foi o Mulato. E eu lia esses livros eram ótimos para você ler no metrô, porque você podia dobrar. Eu sempre viajo no metrô em pé, a não ser que assim, haja muitos bancos vazios. Normalmente eu viajo em pé porque outras pessoas têm mais necessidade de sentar do que eu. E aí eu ficava em pé, com uma das mãos eu segurava ali naqueles lugares para você segurar no metrô, aquelas tubulações de aço, né? Uhum. E com a outra eu ficava lendo. E eu li o Mulato no metrô, indo de compromisso para compromisso, era todo dia, eu tinha que pegar metrô. Temos isso em comum também, então, porque eu li, a minha edição é da editora Ática, é melhorzinha, mais bonitinha. Você tinha comentado, fiquei com o nome na cabeça, e vasculhando a biblioteca da minha sogra, achei. E li também no metrô, indo e vindo do trabalho, então... Melhor lugar para ler, não sei o que as pessoas perdem tempo com o celular, vendo dancinha no TikTok e fake news no WhatsApp, enquanto podem ler obras maravilhosas. Vamos à sinopse, então, de O Mulato. Eu achei um site aqui mais profissa para facilitar a gente aqui, vamos lá. Só não entrega o final do livro, hein? Não. Vai cair em cima da gente. Não vai não. O jovem Raimundo retorna à sua cidade natal, São Luís, após se formar em Direito em Lisboa. Chegando no Maranhão, se instala na casa do tio Manuel, que cuidou dele na infância após ficar órfão. Né? Ele visita a propriedade do seu pai e lá descobre alguns segredos ligados ao padre Diogo, que é esse cônego que a gente comentou aí. Gente finíssima. Isso. Só que não, né? Referentes ao destino fatídico de seus pais. Em meio às histórias do passado e buscando se estabelecer no Brasil, o jovem acaba se apaixonando pela prima Ana Rosa, que o corresponde. Mas esse amor é proibido para a rígida sociedade escravista, pois Raimundo é filho de uma escrava, né? E a sua prima faz parte de uma família conservadora e preconceituosa. Essa é uma boa sinopse aí, já põe a gente no meio da história. É uma sinopse que instiga, né, a leitura, convida a gente a ler o livro. Boa, com certeza. É bom frisar, complementando aí a sinopse, que o Raimundo, ele é um cavalheiro, ele é um homem assim que, aos olhos da época, é cheio de predicados. É um sujeito, é um cara bonito, ele é descrito, né? Sim. Um sujeito bonito, educado, rico, viajado, ele estudou na Europa, enfim, viajou por diversos países. Sim. Está estabelecido na corte do Rio de Janeiro. É um cavalheiro. Querendo ou não, ele vem de uma família da elite de São Luís, porque ele é sobrinho do Manuel Pescada lá, né, que é um grande comerciante da área, então ele, né, filho do irmão dele. Ele tem um nome ali, né? Só que ele tem olhos azuis. Sim. Inclusive aqui no livro que eu li, ele até menciona aqui numa nota de rodapé que o livro foi escrito em um momento onde os conhecimentos de biologia, DNA e tal, ainda não tinham sido totalmente, né, desbravados. Então, ele menciona que, por leis biológicas, uma pessoa mestiça não poderia ter olhos azuis. Mas como o livro foi escrito antes, como o livro foi escrito antes deles descobrirem isso, né, beleza, tá com essa licença aí, né? O olho azul nada mais é do que um olho castanho menos pigmentado, né? Se você fizer uma despigmentação dos olhos de uma pessoa com olho castanho, esse olho vai ficar azul. Eu não sei, mas acredito, se os cientistas falaram, E o fato, quem sou eu e o fato interessante é que ele mesmo não sabe.
Nem ele sabe. Nem ele sabe o quê? Desculpa. Que ele é mestiço, que ele é sim. mulato. Ele não tem essa noção. Ele tem a pele, o Aloysio Azevedo, acho que ele, não me lembro as palavras que ele fala, mas a pele morena, ou amorenada, uma coisa assim, não sei qual é o termo que ele usa, já tem alguns anos que eu li esse livro, mas ele é visto pela sociedade ali de São Luís como mulato. Ele até porque eles sabem da história, né? Sabem da história, que ele era filho do José, não me lembro qual era o nome do irmão. Eu não vou lembrar o nome do pai dele do também. Manuel, com uma escrava, Domingas. Essa eu Sim. me lembro, o nome dela eu me lembro, Domingas. Que foi uma pessoa. Ele era um comerciante de escravos, se eu não me engano, o João ou José, o irmão do Manuel, né? Uhum. E ele. E houve uma revolta, isso era no Pará. Que é ali do lado do Maranhão. E parece que os escravos, na época, se rebelaram contra ele, iam fazer alguma coisa contra ele. E essa Domingas foi quem o alertou e o salvou. E ele acabou desenvolvendo um carinho por ela, enfim, né, teve o Raimundo com ela, teve esse filho. Uhum. Eu não me lembro se eles chegaram a ter outros e morreram. Acho que tem alguma coisa assim que é mencionada, eu não tenho certeza, tá, gente? Pode ser. Já tem muito tempo que eu li. Eu sei que depois ele acaba se casando com uma mulher branca, Quitéria, que era uma peste. Isso. Era uma muito mulher racista e elitista, uma pessoa intratável, que descobre, que não admite criar o Raimundo, que já era pequeno, e ela faz uma coisa horrível com a Domingas. Uhum. Eu não vou narrar aqui, porque até para se alguém tiver curiosidade de ver, né? E eu sei que o Raimundo acaba indo parar na casa do Manuel, em São Luís. Isso tudo era no interior do Maranhão, essa coisa onde o João ou José, enfim, o irmão do Manuel morava. E o Raimundo é mandado para São Luís, onde ele é criado pelo tio, durante algum tempo, né? Uhum. Então, a grande questão ali é que havia um carinho entre o irmão do Manuel e a Domingas, e, de algum modo, essa relação ela chegou à boca do povo, da elite da época, então sabiam muito bem a origem do Raimundo, né? Talvez o fato dele ter a pele morena, por si só, não fosse suficiente para levar a todo esse preconceito. A gente tem vários casos no Brasil imperial e nas décadas subsequentes, né, à queda do Império, quando a política, por exemplo, a sociedade ainda tinha muito aquele perfil do Império, em que, dependendo da fisionomia do indivíduo e dependendo do seu grau de instrução e da sua posição social, essa pessoa, o fato dele ser mestiço, assim, de ter a pele levemente escura, não era suficiente para alijá-lo do convívio com a elite. Uhum. Nós temos um grande caso, o mais notório é o próprio Machado de Assis, né? Ele era, né, negro, né? E ele era um homem perfeitamente aceito pela elite da época, elite econômica e intelectual do Rio de Janeiro, da virada do século XIX para o XX. Tanto que no próprio livro Mulato, quando, mesmo ele não sabendo, né, ele é super bem recebido por todos ali, ele é elogiado, toda aquela sociedade racista, não sabendo que ele é filho de escrava, mesmo assim, por toda a hipocrisia e por todas as posses que ele traz e por toda a pompa que ele traz por ser filho de quem era e por ter estudado na Europa e tudo mais, ele é bem tratado, de certo modo. Ele não é, vamos dizer assim, ele não é destratado,
Mas ele até menciona que depois que ele descobre, né, ele começa a notar, por isso que eu chegava na casa de fulano, a pessoa pedia licença e se retirava, por isso que algumas conversas cessavam quando eu chegava e tal, mas ele não chegava a ser destratado nos meios, né, mas também tinha essa ressalva, né, mas como você falou, não era uma questão assim de isolar a pessoa de cara, né, via-se primeiro ali se podia se tirar algum proveito da convivência, provavelmente, de acordo com o que ele trazia, né? Inclusive ele foi na história ele vai até São Luís para tratar das posses ali do pai dele, que era do pai quer dele. liquidar tudo, né? Quer Isso, vender. no princípio ele quer vender tudo e tal. Então essa hipocrisia da sociedade assim que só mostra as garras quando ele de fato quando é revelado esse flerte, essa paixão entre ele e a prima, né, que essa é filha de brancos e tal, né? Nesse momento onde é sugerida essa mistura aí de raças, né, é que a sociedade se impõe de uma forma assim, sem nenhum tipo de conversa, né? Uma coisa sem pudor nenhum. Né? Eles falam que não querem sujar o seu sangue, né? Umas expressões horrorosas. Isso, tem um trecho aqui que eu vou ler mais tarde quando a gente falar da Dona Maria. Eu separei um trechinho para ler, um trecho que quando eu li, cara, eu fiquei todo arrepiado, impressionante. Mas Dona Maria Bárbara, Dona Maria Bárbara, Rosa, que né? Passagens. Junto com o cônego Diogo, são os dois personagens mais execráveis do odiados, livro. Embora diversos tenham pensamentos e palavras condenáveis, né? Mas esses dois, o cônego, ele todos os atos de vilania dele foram empurrando a trama, né? Ele desde o passado do Raimundo, ele é uma peça fundamental de tudo que vai se desenrolando até o final do livro, né? Eu vou lançar uma curiosidade aqui. Ele não gosta do Raimundo propriamente porque ele é mulato. Não é por isso. É porque aconteceu um episódio no passado, que eu não vou narrar aqui, eu acho que não cabe, e que faz com que a presença do Raimundo em São Luís seja profundamente incômoda para o cônego. Ele foi testemunha de um episódio não muito nobre, né, da vida do cônego, né? Que não condiz, assim, digamos, com os seus juramentos, as exigências, seus votos, exatamente, para ser religioso dentro da estrutura católica. E o Raimundo, ele é talvez a única testemunha viva desse episódio, e ele, como se fosse uma assombração do passado que voltasse para perseguir, né, o cônego. Então, é claro que o fato dele ser mestiço, enfim, ser mulato, né, que hoje em dia até uma palavra pejorativa, né, que eu não sei, entendo por quê, é uma coisa que sempre se usou tanto, mas, enfim, é como é descrito no livro, né? Temo até que esse episódio seja um pouco vetado pelo YouTube por causa disso, mas fazer o quê? Temos que falar do livro, né? É o nome do livro. Não posso fazer nada. Mas não dá para reescrever a história. Já, né? Que a gente entrou nesse assunto, Mata, eu vou trazer um paralelo de um conto que eu não sei nem quando foi escrito, mas foi provavelmente, aliás, foi com certeza escrito depois de Um Mulato. Mas é um conto que eu lembrava desse conto diversas vezes. Durante a leitura do livro, é um conto que a gente vai encontrar na Bíblia aqui do canal, que são os 100 melhores contos brasileiros do século. Conto que tem até um vídeo aqui no canal no YouTube, se você está aqui no YouTube, né, chamado Negrinha, do Monteiro Lobato, que é um autor aí que atualmente é cancelado pelo pessoal aí, né, por coisas que a gente não vai aqui trazer à tona, mas esse conto Negrinha é o livro Mulato, sabe, em versão pílula,
Se você mata, não sei se você lembra. Não li, não, esse conto. Depois mas ele é muito similar porque ele retrata a vida de uma negrinha, de uma escrava, criança órfã, que durante o conto ela fica órfã, né? E como ela é tratada ou destratada, né? pela na época, né? Dona dela, né? E tem também um representante do clero, não sei se é bispo, se é padre, sei lá. E o Monteiro Lobato ele é muito feliz em ser irônico em alguns momentos. Ele fala assim: Dona Fulana de Tal, muito religiosa, como era boa Dona Fulana de Tal. E no parágrafo seguinte ele narra atrocidades absurdas, assim, sabe? Eu não vou nem falar aqui porque o pessoal, né? É uma ironia quase machadiana, né? Exatamente, exatamente. Quem tiver interessado vai ler o conto, porque assim, vale a pena. Tem tudo a ver com esse livro aqui. Mas assim, tem cenas fortíssimas. E é uma tragédia, o final é uma tragédia absurda. Mas vale a pena. Se você como é o Mulato também, né? O Mulato exatamente, é uma tragédia, no final que a gente não vai falar. E essa Dona Maria, meu amigo, o Cônego é o vilão. Agora essa Dona Maria aí também... Eu vou ler um trechinho aqui, Matos, se me permite. É uma peste, Dona Maria é uma peste. Maria Bárbara, né? Isso. Ela é bárbara mesmo, no sentido de barbárie, né? Não na acepção talvez até tenha sido até uma escolha pensada aí do nosso querido eu não tenho a menor autor, dúvida. Né? Não tenho a menor dúvida. Até que Maria Bárbara, Maria é um nome muito ligado à religião católica, né? Ao cristianismo. Isso. E aí coloca Bárbara. É um nome que resume ela em 2 palavras, né? Maria Bárbara. Exatamente. Ela é uma mulher religiosa, aqueles religiosos de Araque, né? Agora, para dar vão à igreja e chutam as pessoas do lado de fora. Exato. Tem muita gente assim até hoje. Eu conheço gente que isso independentemente da sua religião. Claro. São pessoas que fazem pregações que tentam o tempo todo te falar, meter religião no meio do assunto, e dão lições de moral, e fazem pregações, e ficam ditando regras para você de como você deve se comportar, como deve ser uma pessoa, enfim. Mas, na vida real, distratam o porteiro, distratam quem elas consideram que estão abaixo dela. É horrível. Cometem assim toda sorte de pequenas corrupções do dia a dia. Só não cometem as grandes porque não têm oportunidade. São pessoas que falam mal de todo mundo. São a língua de trapo, entendeu? Ninguém presta, fazem fofoca, espalham notícias falsas, mas são pessoas de Deus. Isso existe muito, entendeu? Com certeza. E digo mais, independente da religião e independente de religião, porque às vezes a pessoa é desse jeito que você está falando por defendendo uma causa, buscando uma igualdade, uma ideologia que não é religiosa, mas muitas vezes é dogmática, tanto ou mais do que uma religião, né, em algumas ideologias, que prega e você vai ver, virou a esquina, vai fazer uma atrocidade, vai desrespeitar uma outra minoria, uma outra... Bom, enfim. Tem pessoa, eu conheci uma época um sujeito que era o que eu acho é o seguinte: muitas dessas pessoas que fazem essas pregações, aí vamos entrar muito no campo da moral e dessa questão ideológica também que você está falando. Muitas vezes são pessoas... Isso aí é um caso da psicanálise, entendeu? A psicanálise explica isso. São pessoas que estão tentando provar para si mesmas. Existe um conflito ali, elas estão querendo provar para si mesmas que são pessoas boas, porque o ser humano ele vive num conflito. É uma autoafirmação. Entre o que ele considera certo e o que ele é. O que ele pratica, o que ele pensa, o que ele gosta, enfim, e o que ele gostaria de pensar, de apreciar, de ser e tal. Ele vive nesse conflito. Talvez são pessoas assim, profundamente... Vamos entrar na temática do mulato. São pessoas racistas, digamos assim, que não gostam de outras etnias, consideram intimamente essas etnias inferiores, né? Que foram também educadas num ambiente assim que o europeu era, né, colocado como um ser superior, enfim, foram desde cedo contaminadas por essas ideias.
E elas gostariam, na verdade, elas acham que isso é errado. Elas são assim, mas acham isso errado, que o certo é você. E é realmente o certo. É você ser uma pessoa aberta, que aprecia as pessoas como elas são, independentemente da cor da sua pele, da sua origem, etc. E aí, para tentar aproximar o que elas gostariam de ser do que elas são, elas começam a falar nisso o tempo todo de uma forma meio agressiva, como se elas estivessem tentando provar para a sociedade o tempo todo as suas virtudes e mostrar que, no fundo, elas não são racistas, elas são pessoas democráticas, elas são multirraciais, elas são apreciadoras da diversidade. E com isso elas estão, na verdade, querendo provar para si mesmas. É um discurso que é feito para os outros, mas você está dirigindo a você. Sim. Então, isso eu vejo muito, pessoas que pregam, falam, por exemplo, de direitos trabalhistas. Eu conheci uma vez um sujeito, já tem uns anos, que era contra qualquer... Ele publicava coisas na internet, ele foi contra... Não estou julgando aqui o mérito da reforma trabalhista, se foi boa, se não foi e tal, mas ele era contra, ele organizava lá coisas contra a reforma, que era um absurdo tirar os direitos dos trabalhadores e tal. Agora, ele não pagava 13º para os funcionários, não pagava vale transporte, não pagava o FGTS, o FGTS não, a FGTS também, mas o INSS. E o mais grave que eu considero é o seguinte: você tem um funcionário, ele tinha 3 funcionários. Você tem funcionários dentro da tua empresa, e são pessoas humildes. Essas pessoas, tudo bem, você não é obrigado pela legislação a pagar o almoço dessas pessoas. Mas a empresa funcionava numa casa que tinha uma cozinha, ou tinha um lugar assim, ele poderia providenciar nessa cozinha, por uma questão ética, afinal ele era um defensor tão grande dos trabalhadores, enfim, tal, entendeu? Da classe das pessoas mais pobres. É uma coisa que eu faria. Você tem uma cozinha, o mínimo que você pode fazer é disponibilizar ali um fogão, um forno de micro-ondas, uma geladeira, para a pessoa trazer a sua comida de casa e esquentar. Tem um lugar ali com umas cadeiras e tal, para a pessoa poder comer. Claro. É o mínimo que você faz. O ideal é ele pagar uma refeição para o seu funcionário, né? Dar uma ajuda de custo, que seja para o cara poder comer na hora do almoço, né? Isso não vai custar tanto dentro do conjunto. Mas nem isso, mas nem a cozinha ele disponibilizava, né? E eu não sei como é que aqueles funcionários não entraram com processo contra ele. Não sei. Acho que havia ali uma de amizade, alguma coisa assim, entendeu? Mas era um discurso hipócrita, porque ele falava uma coisa e praticava outra, né? E hoje a gente vê muito na sociedade essa coisa dos cancelamentos. São pessoas querendo exibir virtudes, mas elas não querem exibir virtudes para o seu núcleo mais estreito de relacionamento. Eles não querem exibir virtudes para o mundo. Eles querem mostrar para as pessoas próximas: está vendo como eu sou virtuoso? Ó, eu estou indo contra esse sujeito, eu estou cancelando ele, ou estou denunciando que ele é isso, é aquilo tudo. Aí você vai ver, se você for investigar a fundo a vida dessa pessoa, você vai ver que aquela pessoa, na verdade, ela tem muitas características que ela própria abomina publicamente, entendeu? Com certeza. Quando a pessoa faz muita demonstração de virtude, é que ela está querendo esconder alguma coisa, ela está querendo provar alguma coisa para as pessoas. Se você precisa provar alguma coisa para as pessoas, é porque tem alguma coisa errada com você. Então, Nelson Rodrigues já falava muito sobre isso, né? Então, por isso que eu digo que é um caso para psicanálise, né? São pessoas assim, mal resolvidas, em conflito, diante de todas essas mudanças que estão acontecendo na sociedade. A gente saiu da zona de conforto, se é que a gente esteve em alguma na história, mas qualquer possibilidade de zona de conforto, como dizem os espanhóis, se foi, entendeu? Acabou. Então agora você está exposto. E aí as pessoas ficam meio desesperadas, talvez, em imaginar que as pessoas à volta possam ver como ela é de verdade. E aí que começa esse teatro, tá? Do virtuosismo fake, né?
Sim. Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Mas se tem alguém que é não uma das era... características dos tempos de hoje é isso. Com certeza. Né? Então, é exatamente isso que você falou, né? Quer dizer, não tem só a ver com a religião, né? Tem a ver com tudo, né? Na verdade, com valores, né? Mas, no caso, a gente está falando da religião por causa desses personagens que aparecem no Mulato, que são personagens muito ligados à religião, né? A Dona Maria Bárbara, que é uma devota, né? Fervorosa, que vai à igreja o tempo todo. Tem um altar cheio de santos e tal, né? Que é o mais grave de todos. Tem um altar cheio de santos no quarto, acende vela e tudo mais, né? Mas se tem alguém que não é fake e que não é hipócrita nesse sentido, é a Dona Maria Bárbara, porque ela faz questão de demonstrar todo o desamor que ela tem, né? E eu queria trazer aqui um trechinho para dar uma instigada em vocês aí e mostrar como é essa personagem. Olha só. Depois, então, que esse affair aí entre a Ana Rosa, né? E o primo Raimundo, que é o mulato, vem à tona, todos ficam sabendo, a avó vai conversar com a Ana Rosa e tem esse trechinho aqui que é assim, ó. Se tivesse de assistir ao teu casamento com um cabra é a gíria que eles usam para um mulato, né? Se tivesse de assistir ao teu casamento com o cabra, juro-te, por esta luz que está nos iluminando, que te preferia uma boa morte, minha neta. Porque serias a primeira que na família sujava o sangue. Deus me perdoe pelas santíssimas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, gritava ela, pondo as mãos para o céu e revirando os olhos, mas tinha ânimo de torcer o pescoço a uma filha que se lembrasse de tal. Credo. Olha só. Jesus Cristo ia achar esse discurso lindo, né? Ela assume que mataria a própria filha, a própria parente, até a própria Ana Rosa, se porventura viesse a se juntar com uma pessoa das características do Raimundo, né? Uma pessoa com sangue negro. Cara, quando eu li esse parágrafo, eu pensei, pronto, essa personagem agora é... E ela fala isso na maior cara de pau, né? E trazendo o santo nome, o santo, como se isso fosse, né? Como se isso tivesse alguma coisa a ver, né? Como é que pode? Mas as pessoas usam, o que eu estava falando, elas usam muito essa questão religiosa para dizer só, sou uma pessoa boa, eu não, Deus que me livre, Deus sabe que eu sou bom, mas aí vem as barbaridades, né? Para usar sem trocadilho ou com trocadilho, né? Por favor, as barbaridades, né? Elas vêm daí. Como tem, você vê isso hoje em dia, é muito comum nos ambientes íntimos. Eu já presenciei alguns diálogos assim, né? Círculos sociais que eventualmente eu estava, né? Por uma questão qualquer, eram coisas assim atrozes, né? Eu não argumentava ali porque ia gerar um conflito que não ia resultar em nada, porque essas pessoas já são cheias de certezas. E a gente não vai conseguir um argumento válido para esse tipo de pessoa. Nada que a gente vai ser igual você estava comentando antes aqui da nossa conversa lá, o teu professor, né? Sobre os assuntos. Nada que você diga vai conseguir convencer. Aí eu me retirava dali, que eu não queria ficar ouvindo aquelas coisas, né? Mas você tem hoje em dia uma ideia de que o racismo ele diminuiu, que ele não está mais tão presente, mas ele está muito presente. Ele só não está mais sendo tão exposto, porque as pessoas sabem que isso pode levar até a consequências penais, né? Hoje a gente tem diversos casos aí filmados, né, que a pessoa acaba felizmente tendo que enfrentar a lei aí, né? Exatamente, mas isso ainda existe muito, né? Sim. E esse conflito, né, que
né, que persiste ainda hoje com toda a informação, toda a evolução, entre aspas, né, que a sociedade experimentou, é uma das bases da constituição da nossa sociedade aqui no Brasil. Né? É um negócio que a gente vai ter que enfrentar, né? Vai levar algumas gerações para mudar, essas coisas não mudam, né? Da noite para o dia, né? Por mais que a gente gostaria que mudasse, mas você precisa ter uma superação cultural do preconceito racial e dos preconceitos em geral. E isso leva tempo, né? Você tem uma geração hoje que já é um pouco mais tolerante, né, do que gerações passadas, mas ainda não é, talvez, o ideal. Aí virá uma outra que vai... vai se diluindo aos poucos aí, né? O que eu tenho certeza é o seguinte, que o ódio, ele não é o caminho, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas semeiam muito ódio. Até certo ponto é compreensível, porque é uma revolta muito grande, há também uma urgência de você, um rancor, que é natural, né? E uma urgência em se resolver isso. Sim. Mas isso, na verdade, pode até causar o efeito inverso. Quanto mais você semeia o ódio de um lado, mais ele cresce do outro. Com certeza. E aí isso vai atrasar essa mudança de paradigma em termos raciais aqui no Brasil. Isso atrapalha, porque você gera um rancor do outro lado, né? Nenhum tipo de radicalismo vai ser benéfico para resolver. Igual aquele caso, tá tendo uma infestação de cobras aqui. Vamos largar um monte de raposa que come cobra. Aí as raposas vão comer tudo, vai ficar um monte de raposa comendo galinha. Agora exatamente, Aí você vai soltar o quê contra as raposas? Você vai trazendo um monte de problema novo, né? Então não adianta. Então a história já ensinou isso. Tem vários casos. O ódio, ele não resolve, ele só piora. E eu vejo muito ódio na sociedade de hoje. E eu tô falando de uma maneira assim, bem objetiva, né? Eu entendo que há uma questão emocional muito forte por trás, mas no frigir dos ovos isso não vai resolver, né? Vai resolver quando houver um diálogo, houver uma conciliação, não houver tantos julgamentos de parte a parte, não um julgando o outro, não, você não pode falar sobre isso, você não pode, aquela coisa toda. E o ódio, ele está casado com a insensatez. O bom senso, ele está totalmente fora de moda. Talvez eu tenha esperança que ele volte, né? Mas o equilíbrio, o diálogo, você ouvir que o seu, entre aspas, adversário tem a dizer, né? Aí eu falo mais do ponto de vista ideológico, eu não estou nem entrando nessa questão racial, não. Sim. No ponto de vista ideológico, você é uma pessoa que defende determinada ideologia, né? É apaixonado por aquilo, você deveria ouvir o que o teu adversário tem a dizer. Em primeiro lugar, porque isso é democracia. A democracia pressupõe o convívio de diferentes, né? Você não admite isso, não me venha falar de democracia. Você não é democrata, você é outra coisa, né? E segundo, que você pode aprender com essa pessoa, e pode ser que você esteja errado em muitas das suas ideias, e o teu adversário esteja certo, e essas ideias que você estão, digamos, no campo oposto, elas vão enriquecer o teu repertório e vão fazer com que você pense com mais clareza e até melhore. Reforce a tua convicção naquilo, né? Reforça a tua convicção. Quando você escuta um argumento contrário ao que você está dizendo e você consegue construir uma argumentação que rebata aquilo, a tua convicção cresce. Mas vamos voltar ao livro. A gente mas nem só de denúncia, você está ouvindo aqui e não leu o livro ainda, o Mulato tem esse poder de denúncia da época, né? Mas não só por isso ele é um grande livro. O Aloysio Azevedo, ele traz pra gente uma história que não vou dizer que é uma trama muito complexa, mas ele vai revelando, né, os acontecimentos do passado com o decorrer da trama, e você vai presenciando
o desenrolar desse romance proibido que acontece no meio do livro ali, essa revelação para todos, né? E você vai acompanhando, sem falar de spoilers aqui, mas como isso, você vai imaginando como isso vai se desenrolar, qual vai ser o final desse Romeu e Julieta, vamos dizer aí, né? Mais ou Mais ou menos. menos, né? Mas outra coisa interessante que, embora o Luiz Azevedo tenha essa força na descrição de centros urbanos e dos personagens e dessa coisa mais assim, tem momentos, no momento em que o Raimundo vai até o interior ver as fazendas do pai, ou terrenos do pai, ou propriedades do pai, que eram do pai dele para vender, ou propriedade que ele quer comprar, agora eu não lembro muito bem, a gente vê o poder descritivo do Luiz Azevedo da floresta, da mata, como ele descreve, como é bela a descrição dele. Ele também sabe descrever esse tipo de coisa. E tem um momento em que o Raimundo se depara com que seria uma escrava já idosa, que depois a gente vai descobrir que é uma personagem importante do livro, mas ele se depara com uma escrava que já é idosa ali no meio, que primeiramente ele não sabe se é um fantasma, se não é, se é um ser místico, porque ele está ali no meio daquele mundo, daquela mata, você imagina, né, no interior ali do Maranhão. Como o Luiz Azevedo tem a qualidade também, não só de denúncia, o livro não se destaca só pela denúncia, mas também pela qualidade literária, que esse que é um dos primeiros livros do naturalismo, se não for o primeiro, né? Como ele traz essa qualidade, um livro delicioso de ler, é uma leitura que, embora traga diversos maneirismos e palavras e coloquialismos ali daquela região, né? Ele até é criticado na época por isso, que ele usa termos como se fossem gírias da época ali. Lá pro terceiro, quarto capítulo você já começou a entender o que significa algumas palavras que só ele usa ali. A gente que tá aqui do Rio, eu pelo menos não estava acostumado a algumas, né? E termos e tal. É muito bem escrito e é muito gostoso de ler, né, Mata? É um grande escritor, né? Você vê os ambientes, não só floresta, como você falou, a cidade, os ambientes externos, mas o interior, né, das casas. Ele descreve, assim, sem exageros, né? Sim. Ele não é tão prolífico quanto o José de Alencar nesse sentido, tão prolixo, perdão, quanto o José de Alencar, né, nesse sentido, mas você consegue ver. Você consegue ver a casa do Manuel Pescada, né, que é o tio, né, pai da Ana Rosa, que é pretendente lá do Raimundo, com quem ele se apaixona, ela se apaixona por ele também. Você consegue ver as ruas, você visualiza tudo muito bem, né? E ele tem uma escrita muito, muito fluida, assim, que vai meio que escorregando, você não engasga, né? Na leitura dos livros dele. O Curtiço é a mesma coisa, né? A diferença que eu acho maior entre o Mulato e o Curtiço é que o Mulato ele tem um fio condutor muito claro, né? É um livro claramente de denúncia social, né? Foi motivado por isso, mas é um romance, né? Tem princípio, meio e fim, e tem uma trama assim, bem estruturada, que você consegue identificar ali o começo, o meio, o final que vai se encaminhar, não, a história vai se encaminhando para um final assim, bem específico, que é uma coisa que você não vê tanto no Curtiço. Isso. O Curtiço é um livro que não tem assim, essa estrutura, ele é mais... É mais um feixe de tramas ali, e o Mulato é mais uma coisa única, né? Eu adoro esse livro, né? Eu acho um dos grandes livros da história da literatura brasileira. É um livro que me marcou profundamente, né? Acho que todo mundo deveria ler. A gente tem que não só valorizar a literatura, né, de um modo geral, mas o brasileiro ele tem uma tendência a menosprezar a sua arte, né, suas obras, às vezes menosprezar o próprio Brasil, né, menosprezar a língua.
menosprezar as cidades, enfim, né? Acha que tudo lá fora é melhor. E nós temos uma tradição literária muito rica aqui no Brasil. Só não foi, acredito muito nisso, só não foi reconhecida mundialmente porque o Brasil é um país periférico, escrevemos numa língua difícil, né, para os outros países, que é o português. Somos um país geograficamente distante dos grandes centros difusores de cultura, mas eu não tenho a menor dúvida que alguns dos grandes artistas brasileiros teriam uma repercussão internacional, seriam referência se escrevessem em inglês, ou em francês, ou em alemão. Machado de Assis, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, né? Falando aí dos escritores, né? E eu incluiria o Aloysio Azevedo. Eu acho que Aloysio Azevedo é um autor que não é valorizado como deveria ser, como é o caso do José de Alencar também, né? Ele entra mais nesse time do José de Alencar, embora ele seja um autor mais socialmente consciente, ele tem uma consciência social muito maior do que José de Alencar tinha. O objetivo de José de Alencar nos livros dele era entreter, criar uma história eletrizante, envolvente, o que é um mérito muito grande. O Aloysio Azevedo ele cria histórias quase tão emocionantes quanto as do José de Alencar, né? Não são tão eletrizantes quanto, mas tem um fundo, uma consciência social muito forte, e isso é uma qualidade muito grande dele, né? E ele foi muito corajoso em fazer isso numa época em que ele podia ser morto ao expor esses problemas dessa forma. Isso era uma subversão muito grave, né? Num país em que as coisas se resolviam muitas vezes à bala, né? Até hoje se resolve, né? Vai para o interiorzão aí do Brasil, tem de jornalista que é assassinado, político. Né? A gente não precisa nem ir muito para o interior, não, Mata. Como é que é? Não precisa nem ir muito para o interior, não. Acho que hoje em dia, nas capitais, já está assim também. Tá complicado. Acontece, sem dúvida, né? E aí, imagina naquele tempo, né? Como é que não era isso. Então, é um livro que quem tem, assim, já uma familiaridade com a leitura e não leu o Mulato, leia. É uma dica que eu dou. Vocês vão se sensibilizar, vão se comover. Uma história que não faz concessões e ela é muito impactante. Até hoje, você lê. Você vê, eu li esse livro no metrô, como eu falei aqui, naquela algazarra, me preocupado com o momento de sair, que eu tinha que descer, né? Na estação lá, né? Onde eu tinha um compromisso, né? Meio desconfortável ali, em pé, num canto, com uma mão só, a outra segurando lá para não ser levado, né? Pela composição, né? Se o metrô desse uma freada, uma coisa assim. E mesmo assim, o livro me causou né, diversos impactos. E tanto que a gente está falando sobre ele hoje aqui, né? Tem cenas que não me saíram da memória. Então, eu recomendo fortemente. E as pessoas envolvidas com toda essa questão antirracista, né? Que estão nesse meio, falando de questões identitárias e tal, se possível, incluam esse livro nas leituras das pessoas, da militância, do seu grupo, dos seus amigos, porque é um livro muito importante na nossa literatura e ele é um livro que pode ser muito útil ao reforçar a luta, que é uma luta difícil, contra o racismo que ainda sobrevive no Brasil, que a gente sabe que existe, né? Ele não é tão visível, talvez, assim, publicamente, mas ele sobrevive de forma muito pungente nos corações de muita gente. Então, é um livro que ele pode ajudar a começar a mudar isso nas pessoas. Eu acredito muito nisso. Bom, esse foi mais um livro debatido com o meu já amigo Luiz Eduardo Mata. Aqui. É sempre um prazer, Mata. Muito obrigado. Obrigado Eu que agradeço.
Muito obrigado também a você que está ouvindo aí. Fica ligadinho no Literanálise e até o próximo episódio. Valeu. Abraço, gente. Abraço. Obrigado aí, João. Tchau, tchau.